A quebra na economia é um dos impactos do Covid-19, do qual nenhum país, infectado ou não, escapa. Vamos agora falar com o Ministro do Turismo sobre os possíveis cenários do setor para Cabo Verde. Olá, Sr. Ministro. Olá, tudo bem? Tudo bem. Já se diz o turismo é o motor da economia e de repente houve uma avaria. Quais os efeitos dessa avaria a curto e longo prazo? Obrigado por esta oportunidade que dá o Ministério do Turismo, na pessoa do seu Ministro, para falar um pouco sobre aquilo que está a acontecer. O país, como sabe, é um país pequeno, uma economia aberta, que está muito dependente do turismo e, por essa razão, uma pandemia desta natureza que está a atingir o mundo inteiro e que, à memória, não há sobre um impacto tão grande que um surto desta natureza está a constranger aquilo que é a economia e com os seus impactos sociais também está a atingir Cabo Verde. E Cabo Verde sendo uma economia pequena, onde a esmagadora maioria dos setores estão ancorados ao turismo, não podia também ficar de fora. Igualmente, os transportes, que também é um outro setor muito dependente do turismo. Neste momento, nós, pelas primeiras projeções que o Ministério das Finanças fez, nós teremos, de facto, quase que uma hecatombe na nossa economia, com perdas de cerca de quase 17 mil postos de trabalho, receitas que podem atingir quebras à volta dos 18 milhões de contos, ou seja, praticamente metade daquilo que eram as receitas previstas para o nosso Orçamento de Estado, mas também a nível do número de chegada de turistas, que pode também atingir os 60%, ou seja, estamos a contar eventualmente que haja uma quebra de cerca de 500 e tal mil turistas a chegar em Cabo Verde em 2020. Igualmente, nós temos muito provavelmente, e isto são projeções com base naquilo... A meta era 1 milhão. A meta era 1 milhão para 2021, mas obviamente que esta meta já deixa de fazer sentido numa situação dessas. Mas também temos outros impactos que têm a ver com a redução das importações, que influi diretamente também nas receitas fiscais. Temos também o impacto a nível como já disse, dos postos de trabalho, mas também nas remessas de imigrantes. E quando nós estamos a falar das remessas de imigrantes, nós estamos a falar também das reservas de moeda externa no Banco Central. Portanto, tudo isto conjugado tem um efeito nefasto para a economia. E quando tem um efeito nefasto para a economia, tem um efeito para as famílias, para as empresas, para os postos de trabalho criado, tendo em conta o grande peso que este setor, que era o setor e que continua a ser o setor locomotiva da economia cabo-verdiana. Obviamente que o Estado e através do Governo rapidamente acionou um conjunto de medidas para fazer face a estas situações de curtíssimo e médio prazo. E medidas que vão desde a área laboral, medida da área fiscal e medidas da área financeira, precisamente para estancar esta situação. No setor do turismo, o que é que temos? No setor do turismo, nós temos essas medidas que eu acabei de frisar, que têm a ver com a área laboral. Por exemplo, o Governo definiu e bem, a primeira função a primeira prioridade era proteger os empregos, os rendimentos e as famílias. E aí criou um conjunto de medidas que têm a ver com, digamos, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalhos, precisamente para conseguir com que não houvesse um despedimento em massa dos trabalhadores. E os grandes grupos económicos que estão em Cabo Verde, a esmagadora maioria das entidades, tanto do setor do sindical como também do patronato, acabaram por aceitar, e hoje temos um quadro já com leis já bem definidas sobre esta matéria, em que as pessoas passarão a receber, ou seja, todas as empresas que aderirem a este figurino passarão a ter um processo em que os trabalhadores passarão a receber 70% do seu salário. Isto com isenção das prestações sociais, ou seja, acaba tanto o empresariado como o trabalhador deixa de pagar durante os próximos 3 meses
as prestações ao INPS. Portanto, esta é uma das medidas que vai de imediato resolver-nos um problema de frente. Mas também a nível financeiro acabamos por lançar um conjunto de 4 linhas de crédito. Precisamente para quê? Para fazer face às necessidades de tesouraria que as empresas neste momento vão ter. Porque veja que neste momento as grandes empresas e as pequenas e médias que dependem do turismo, e não só, direta ou indiretamente, acabaram por ter uma situação de anulação completa das suas vendas. E também, ainda na área fiscal, conseguiu-se criar também um conjunto de mecanismos que permite alargar o tempo de pagamento dos impostos, empurrar mais para a frente, permite, por exemplo, no caso do IVA, a possibilidade das empresas pagarem em prestações durante o ano 2020 e não asfixiar as empresas. Quem diz o IVA diz o IRPC, o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas. Portanto, como vê, é um conjunto de outras que obviamente já os empresários e os trabalhadores já têm conhecimento, para permitir com que haja, por um lado, a proteção dos empregos, proteção dos rendimentos, para impedir que haja, de facto, uma hecatombe mais grave, com níveis sociais, aliás, com impacto social muito maior e que poderia ser nefasto para as famílias. E o verão europeu já se aproxima, que é onde Cabo Verde mais fatura. Já podemos considerar essa receita perdida, ou ainda há alguma esperança neste sentido? Nas projeções que foram feitas, partiu-se do princípio que os 2 próximos trimestres são, de facto, trimestres em que nós não podemos contar com um advento, digamos assim, ou um reerguer do turismo em Cabo Verde. E fazemos isso por uma questão de cautela. Veja que nos próximos 3 meses, se tudo correr bem, os países europeus poderão sair deste processo e todos nós estaremos a sair deste processo. Mas até que haja o reganhar da confiança por parte dos turistas, por parte dos operadores, e que haja reorganização de todo o sistema económico, porque isto de facto é uma hecatombe que aconteceu, haverá no mínimo mais 3 meses para que isso aconteça. Portanto, nas nossas projeções estamos a prever que o último trimestre será o trimestre da retomada deste processo. E esperemos que assim seja, porque o país não pode aguentar uma situação digamos, de um pousio de mais do que 3 ou 6 meses. A estimativa para a recuperação só no próximo ano? Muito provavelmente, até porque, veja, mesmo que haja um reerguer da atividade turística e da atividade dos transportes aéreos no último trimestre, as empresas propriamente começarão a receber dos clientes só a partir de janeiro, porque normalmente há um delay da volta de 60 dias no pagamento e no recebimento, aliás, daquilo que junto dos clientes. Portanto, e como será esse cenário durante todo este tempo, visto que Cabo Verde depende de uma boa parte do turismo? Por isso, a implementação dessas medidas. Por isso é que há essa esperança. Ou seja, essas medidas são precisamente para colmatar esta lacuna ou este buraco de passa a expressão. E essas medidas são suficientes para até ao final do ano? Essas medidas, neste momento, foram projetadas para 3 meses. E foi dito e foi concertado no âmbito da concertação social, porque foram medidas consensualizadas com o setor sindical e também com o patronato. São medidas que serão reavaliadas no término deste período. Obviamente que há uma esperança grande e também nós não podemos parar de trabalhar. E aqui é um apelo que eu lanço a todos os empresários no sentido de redobrarem esforços para, durante este período, fazer o seu trabalho de casa, porque há muito trabalho que nós temos que fazer para, digamos, ir de encontro àquilo que se chama o pós-pandemia, ou seja, aquilo que será o que irá acontecer. E nós temos muito trabalho a fazer. A nível do governo, obviamente, que é um trabalho que tem que ser feito junto dos parceiros internacionais que em todos os momentos estiveram connosco e que neste momento demonstraram a vontade de estarem connosco, e há já declarações nesse sentido, e há uma equipa no Ministério das Finanças que está a fazer esse trabalho e muito bem. A nível das empresas, a nível micro, nós temos também, a nível do Ministério do Turismo, a preocupação de redirecionar muitos projetos que tinham outros âmbitos e outros objetivos, e queremos agora redirecionar para precisamente ir de encontro às necessidades atuais.
designadamente a capacitação dos empresários, os pequenos e médios empresários, os hoteleiros, precisamente para os preparar. Designadamente também a nível da promoção. Nós precisamos agora arregaçar mangas e fazer aqui um trabalho de promoção maior, no sentido de demonstrar que Cabo Verde continua a ser um destino alternativo de turismo, mas também que possa ter um produto diferente. E aí vou também chamar a atenção da necessidade de ser um momento para olharmos para os projetos que estão, digamos, um pouco não ativos e pegarmos nesses projetos. Veja que nós fizemos um fórum de economia no ano passado no SAL, muitos projetos foram lá apresentados e é o momento de agora acelerarmos a implementação desses projetos. Também tirarmos da gaveta muitos dos projetos que estão retidos por questões, uma ou outra questão de burocracia, de autorização. Portanto, e estamos a fazer esse trabalho precisamente para acelerar esse processo, para quando chegar o momento de reerguer do turismo, estarmos preparados para dar o salto, porque quanto mais bem preparados estivermos para dar o salto, nesse momento, melhor nós conseguiremos ganhar as oportunidades que virão nos próximos tempos. E nós temos que fazer esse trabalho de casa. E qual é o contributo do turismo no PIB cabo-verdiano? Neste momento fala-se, quando eu digo fala-se, porque ainda há a necessidade de um aprimoramento da conta satélite do turismo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: o turismo tem o seu impacto direto, tem o impacto indireto e um efeito também chamado induzido. E precisamos, a nível técnico, e aí há um trabalho que está a ser feito pelo Instituto Nacional de Estatística e também com o apoio do Ministério do Turismo, aquilo que é o verdadeiro impacto e fazer uma mensuração disso para podermos saber definitivamente aquilo que o turismo hoje contribui para a riqueza. Mas nos dados que nós estamos a falar, neste momento, à volta de entre 23% a 25%. Há uma outra componente que temos que olhar com muita atenção, que é a componente das viagens. E somado a esses dois grandes setores, nós poderemos chegar aos 40% daquilo que é o contributo para a riqueza. Como vê, tem um impacto estrondoso na economia. E não podia deixar de ser. Porquê? Porque o país tem essa vocação de prestação desse tipo de serviço. Ou seja, falar em outros setores de atividade, muito bem, mas não há dúvida nenhuma que o país, pelas suas potencialidades ambientais, culturais e históricas, tem essa potencialidade que é o turismo, ou seja, de conseguir ter uma oferta que seja cada vez mais apreciada por aquele que nos visita. Portanto, explica-se o porquê de termos o turismo como sendo o setor locomotiva. E quanto às ilhas mais turísticas, como Sal e Boa Vista, por exemplo, há algum plano específico para essas ilhas? Ao longo desses anos nós definimos, e com a ajuda do Banco Mundial, nós criamos e capacitamos, digamos, as nossas instituições, designadamente o Ministério, através da criação do Instituto do Turismo, e também houve aqui um forte investimento a nível da legislação e dos instrumentos de planeamento. Hoje nós temos os chamados master plans, que são os planos, não diria planos estratégicos, porque já passamos a essa fase, são planos de ação, digamos assim, que foram criados por ilha. Qual é o objetivo disso? O objetivo é ter, por cada ilha, um conjunto de recomendações de projetos que devem ser edificados em cada ilha para se poder informar aquilo que é o produto turístico cabo-verdiano. E neste momento? E neste momento estávamos precisamente, antes da Covid, estava precisamente agora a transformar esses master plans em fichas de projeto para depois transformar em business plans e ir à procura do financiamento junto do Banco Mundial, junto de agências multilaterais. E agora é o momento agora de acelerar. Por isso é que é esse apelo de nós acelerarmos com esses instrumentos para podermos ter aqui um plano operacional do turismo para começarmos a implementar no terreno, apesar de já haver um trabalho que tem sido feito com o financiamento do Fundo do Turismo, que é da requalificação urbana, a requalificação dos pontos de interesse turístico,
Esse trabalho agora tem que ser acelerado e densificado precisamente para podermos despontar aquilo que são as potencialidades. Porque veja que até este momento e ao longo dos anos temos falado muito da potencialidade do turismo em Cabo Verde. Mas precisamos mudar de discurso. Precisamos passar para uma fase em que estamos a falar de projetos reais que vão ser erguidos, que vão ser edificados e construídos a nível tangível e do intangível para permitir com que haja... E isso deve começar quando? Nós estamos em crer que no pós-Covid nós temos que ter esses instrumentos e é esse o trabalho que já estávamos a fazer e que agora já aceleramos para podermos ter um output para ser apresentado e ser edificado. Porque todas as ilhas têm, cada ilha tem a sua especificidade, tem as suas potencialidades e nós temos que fazer esse trabalho junto de cada ilha para podermos diversificar o turismo e termos os vários nichos, porque só assim é que nós poderemos ser pouco vulneráveis. Veja que o produto Sol e Praia, não há dúvida nenhuma, é que é o produto que vai continuar a ser o produto, digamos, o produto mãe. Agora, precisamos agregar outros valores, precisamos agregar outros subprodutos para transformar o turismo num produto e numa atividade menos afetado pela sazonalidade, menos vulnerável e que possa trazer maior valor para a economia e de forma também a poder ancorar e pendurar outros subsetores, como a agricultura, indústrias criativas, para permitir transformar e intensificar aquilo que é o impacto que tem na economia local, junto das famílias, junto das pequenas empresas. É esse o objetivo. E diante deste grande rombo, quanto é que acha que é necessário Cabo Verde investir para voltar a alavancar o turismo, visto que este ano já está praticamente perdido a nível das receitas? Eu não colocaria, porque vamos lá ver, serão vários atores a fazer esse investimento. Serão os privados e também o setor público. O que o setor público deve fazer é criar as condições para que o setor privado possa investir. Obviamente, sem descurar aquilo que é da responsabilidade do setor público. E quando eu digo isso, eu estou a falar no sentido de que se nós pretendemos preparar o produto turístico cabo-verdiano, obviamente que irá exigir um conjunto de investimentos em projetos determinados. Estamos a falar em museus, centros interpretativos, a requalificação dos caminhos vicinais, o turismo de cruzeiro, que é o caso de São Vicente, onde vai ser construído o grande centro de acolhimento dos turistas. Estamos a falar do turismo de ambiente, onde precisamos requalificar as áreas protegidas. Esse é um investimento que uma parte que terá que ser feita pelo setor público e que já vem sendo feita com o apoio do Fundo do Turismo e de outros programas, mas que agora tem que ser reforçado numa lógica de que chegou o momento de termos um fundo. E qual será o custo disso? Não teremos, obviamente que ainda nós não temos, até porque haverá a participação também de privados. Esse é que é. Agora, obviamente que aquilo não há que eu uma dizia, estimativa? Não temos estimativa porque o produto turístico é um produto que está sempre em melhoria. E, obviamente, que nós não temos um orçamento na sua totalidade. Porquê? Porque é um processo que vai ter um trabalho contínuo e terá financiamento do setor privado, porque há muitos projetos que têm a sua viabilidade económica ou financeira e que irá agradar e atrair muitos privados para investir. Por exemplo, hoje em dia, um museu pode ser um investimento de um privado, tendo em conta que tem o seu retorno financeiro. E, Sr. Ministro, esse é o seu primeiro grande desafio à frente do Ministério. Como é que encara este momento na sua vida? Com alguma tranquilidade, porque não podia ser de outra forma, na medida em que nós estamos a passar por um momento de grande provação. Enquanto Ministro, eu tenho que estar com alguma tranquilidade, identificar aquilo que é a prioridade neste momento, refazer projetos, liderar a equipa do Ministério para ter esses projetos preparados para que possamos fazer esse trabalho
com maior segurança e também com urgência necessária. Para o setor privado, obviamente que é uma mensagem de esperança, dizendo que este é um processo que acontece, que não está nas nossas mãos e que devemos continuar a trabalhar, a fazer o nosso trabalho de casa, porque este é um momento de uma espécie de momento de reclusão, digamos assim, de confinamento, em que nós devemos aproveitar esse momento para repensar tudo aquilo que são os nossos instrumentos. E eu estou esperançado que nós vamos conseguir ganhar esta batalha. E o povo cabo-verdiano já demonstrou isso no passado e vamos conseguir com muita fé, com muita esperança e também com muita determinação e, mais do que nunca, com muito trabalho. Porquê? Porque com esta situação irá nos exigir um retorno daquilo que é o investimento que vai ser feito agora, seja em empréstimos, um retorno maior, ou seja, nas próprias empresas, na estrutura de custo das empresas, irá obrigar um peso maior. E aí exige uma produtividade superior, um trabalho a dobrar. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade. Obrigado. E muito obrigada a si que nos acompanha. Já o sabe, fica na casa com o Record TV.